no Evangelho de Jesus, conforme nos escreveu Lucas, no capítulo 7, a partir do verso de número 11, nós vamos ler até o verso 17, do 11 ao 17. Diz o texto, você pode acompanhar na tela. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os visitantes que estão conosco nesta noite. Diz o texto: pouco depois seguiu Jesus viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe, e o medo se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Então, somente isso. Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos, Senhor, elucidá-la. Que o Espírito do Senhor possa nos abençoar nesta noite, onde estaremos propagando a Tua palavra. Que o Senhor possa nos falar de forma audível, para que todos nós ouçamos e entendamos o que Tu tens para nós nesta noite. Assim, Senhor, que cada coração que já foi arado se torne alvo da Tua compaixão, do Teu favor, e que o favor do Senhor possa ser renovado sobre a nossa vida nesta noite. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Você diz amém? O nosso tema é ressuscitando sonhos. Você pode dizer para o seu irmão: o nosso tema é ressuscitando sonhos. Nós temos aqui, irmãos, um caso concreto de uma situação de uma mulher viúva que perdera seu filho único. E nesse momento, quando Jesus a encontra, ele entende a dor daquela mulher. E a grande verdade é que todas as vezes que nós sofremos ou vivemos a intervenção do Senhor na nossa vida, sonhos que de alguma forma a gente opta por deixar de lado, não viver, não insistir, não buscar, não orar, a gente tende a não ter esses sonhos renovados, ressuscitados, restituídos, devolvidos. Vivemos num mundo onde, já dizia um grande pregador americano, que o cemitério é o lugar que mais tem tesouros enterrados, sonhos que não foram realizados, que foram abortados, casamentos que foram diluídos ou dissolvidos, amizades que foram desfeitas, empresas que não foram à frente, porque de alguma forma as pessoas abriram mão. Entra muitas das vezes no que tange a parte empresarial, entra no processo falimentar, e a pessoa não consegue enxergar uma saída, uma recuperação, seja ela de forma judicial, ou seja ela por conta de buscar uma nova sociedade, seja no campo da família, do casamento, da relação dos filhos, porque muitas das vezes nós, enquanto pais, ou então também avós, a gente também participa dos sonhos dos nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos nos compartilham sonhos que eles têm para realizar, e aqueles sonhos a gente passa a conceber, é como se a gente ficasse grávidos daquele sonho, por conta de ver ou querer ver que os nossos filhos vivam aqueles sonhos. Entretanto, Jesus estava exatamente em Cafarnaum, e nesse momento Jesus estava com uma distância de quase 40 quilômetros, aonde estava aquela aldeia ou cidade de Naim. É interessante, o que me chama a atenção é que todas as vezes que nós estamos vivendo um momento difícil,
né? Um momento de choro, de perda, de lágrima, independentemente de onde nós estivermos. A compaixão do Senhor para conosco, ela vem antes do milagre. Então diga para o seu irmão, a compaixão precede o milagre. Eu acredito que lá em Cafarnaum, Jesus já encheu-se de compaixão, porque ele sabia o que estava por vir, quem ele iria encontrar, porque Jesus decide ir para Naim. Imaginemos, eu vou pedir o nosso irmão Leal, que é pastor da igreja, que ele faz Uber, é 40 quilômetros, é daqui aonde, Leal? Aproximadamente. Aonde? Centro do Rio, é muito longe, né? Imaginemos, se você soubesse que uma pessoa precisa do teu socorro, que você tem a única saída, a ressurreição para a vida de um filho que é o filho único, aonde essa mulher está na iminência de perder não só o filho, como perdera, mas também ela está para viver também, ou já vivendo, né? A perda da sua família, ia ficar só. Você caminharia, porque Jesus andava a pé, tá, gente? Hoje você pega o Uber, vai aí 20, 40 minutos de carro. Você iria daqui ao Rio, levando uma saída para socorrer alguém? Foi isso que Jesus fez. Ele pega os seus discípulos e resolve caminhar daqui ao Rio de Janeiro, porque ele sabia que na aldeia de Naim havia uma mulher que iria precisar dele. Ela já estava chorando amargamente, porque não perdera só o filho, perdeu a sua família. O maior tesouro que Deus nos confiou é a nossa família. Bem-aventurados são aqueles que têm uma família, aqueles que têm uma casa para voltar, aqueles que têm uma esposa para inclinar a sua cabeça no ombro, aqueles que têm filhos para celebrar no dia do seu aniversário, aqueles que têm os seus netos para dizer: vovô, eu te amo. Como é bom a família. Você está comigo ou não? Então, eu não vou fazer a pergunta, né? Mas imaginemos a gente sair daqui de Itaipuaçu e eu dizer para a Nete: eu vou até o Rio andando, porque lá no centro do Rio tem uma pessoa que vai precisar da minha oração, e Deus diz que se eu for lá e orar por ela, ela vai ser curada. Isso é um ato de compaixão, sim ou não? Sim, foi isso que Jesus fez pela viúva. E quando ele chega na entrada da cidade, estava saindo um cortejo fúnebre, né? O pessoal indo em direção, saindo da cidade, porque eles não faziam o sepultamento dentro, e Jesus encontra aquelas pessoas na entrada da cidade. Eu quero dizer que foi intencional a ida de Jesus ali, porque Jesus foi realizar tão somente aquele milagre, o milagre da ressurreição. E eu quero dizer que quando você vem a esta casa, e se você tem alguma demanda, alguma necessidade, que haja uma ressurreição, ressurreição do sonho, de projeto, ressurreição de alguma coisa que você quer fazer para Deus, ressurreição no teu casamento, na tua aliança. De repente, você está vivendo um problema sério no relacionamento, né? O mundo espiritual, ele é perito, né, em tentar mortificar as relações, mortificar a alegria, tirar o brilho da alegria, tirar o brilho da conquista. E aí eu te pergunto, baseado nessa visão do pastor americano, quando disse que no cemitério é o lugar onde mais tem tesouros enterrados, livros que não foram escritos, mas que estavam como projetos, casas que não foram construídas, mas que havia um sonho, casamentos que não foram restaurados, mas que as partes já estavam inclinadas a. Mas eles não tiveram tempo, eles morreram, eles foram sepultados. E eu quero dizer para você que Jesus, conforme o verso 16, né? Verso 16. Isso. Ele diz assim: o medo se apoderou de todos, ou seja, ficaram admirados, vou usar esse termo, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou quem? Deus visitou quem? Onde está o povo de Deus nesta noite?
Jesus continua conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Ele veio para poder te dar uma margem de recompensa. Ele veio para poder restaurar sonhos, ressuscitar, assim como ele fez com Lázaro. Sai, vem para fora. Entretanto, irmãos, como todo mortal, nós temos uma tendência enorme a dizer que no nosso caso é diferente, que na nossa vez nada vai acontecer, e que de alguma forma o pastor tem sido exaustivo a ministrar sobre ressurreição, e a gente pensa: será que vai ser ressuscitado? Eu sou testemunho ocular de muitas ressurreições que Deus fez no meio de famílias. Então, se eu sou testemunha ocular, porque eu os vi vivendo ressurreição em áreas danificadas, pulverizadas, áreas que se transformaram em cinzas, e as pessoas tiveram ou precisaram crer que Deus era poderoso para transformar as cinzas num castelo. Você disse para o seu irmão assim: Deus mandou dizer para você que vai pegar as cinzas e vai fazer com que ela se transforme em um castelo. Não um castelo de cinzas, mas antes da cinza ser cinza, ela era alguma coisa que não era cinza. Deus tem o poder de retroagir no tempo e no espaço. Deus é poderoso para ir lá e trazer de volta, porque Ele é o Deus da ressurreição. Eu não sei se você tem sonhado, mas vocês estão diante de um pastor sonhador. Eu estou indo lá para o templo, eu estou nem mais ajoelhando, eu estou deitando lá dentro. E Deus começa a me dizer o que tem que fazer isso. Eu estou sonhando, porque Ele disse assim: ó, cabe a você sonhar e cabe a mim realizar. Se você não sonha, não tem realização. Mas se você desistiu de sonhar porque você ficou decepcionado, você está na contramão de Deus, porque Deus quer usar pessoas que aprenderam a sonhar. Aleluia. E se você não tem sonho, peça: Deus, eu quero viver os grandes sonhos, e Deus vai colocar no teu coração, na tua noite, sonhos tão poderosos, e quando você os vivenciar, quando você os sonhar, você não aprenda ou não acorde de manhã dizendo: ah, eu sonhei, mas eu não sei, é muita coisa para mim. Do jeito que está a minha vida, é quase impossível sonhar. E a gente aborta a criança. Eu vou chamar o sonho de criança. A gente aborta a criança no útero, onde Deus já estava dando forma. Um sonho que iria se realizar, a gente opta por abortar, porque abortar é mais fácil do que ter força para dar à luz algo que você já imaginou ou já entendeu que é impossível. Quando Jesus chega, Ele diz para aquela viúva: mulher, não chore. Seria esse um termo inapropriado? Você poderia conceber essa palavra quando alguém tem todo o seu direito de chorar? Ela está perdendo não só um filho, ela está perdendo a sua família, ela está perdendo a única opção de sobrevivência, porque há 2000 anos atrás a mulher dependia integralmente do marido para sua sobrevivência, para ter o seu sustento. Ele era o provedor, e na ausência do marido era o filho. Então nós entendemos que esse garoto já era alguém que saía para trabalhar, alguém que trazia o pão para casa. Essa mulher iria ficar totalmente desorientada, sozinha, vazia, sem ninguém. Imagina o tamanho da dor. Mas todas as vezes que você estiver num momento tão difícil da sua história, e se você ouvir Jesus falando ao pé do seu ouvido: não chore, é porque, aleluia, antes de trazer o milagre, Ele traz o consolo. Ele é o Deus da consolação. O teu sonho vai realizar, e Deus está mandando te dar uma injeção de fé. Vira o braço aí que vai lá a injeção, em nome de Jesus. Queridos, exatamente isso. Imaginemos as pessoas cutucando umas às outras. Não chore, acabou de chegar.
Ela está chorando, meu amigo, desde ontem, às 6 da noite. Ela levou a noite toda chorando. Quem é do tempo que as cerimônias não, mas velava o corpo a noite toda? Gente, muita gente. Só lá de lá. A gente ia para casa das pessoas e o corpo ficava em cima de uma mesa e você ficava a noite toda. Hoje, né, leva para o cemitério, fecha o cemitério, você vai para casa no dia do sepultamento, você vai lá e presta a última homenagem. Mas antigamente era assim que acontecia. Aí Jesus chega para aquela mulher e diz: mulher, não chore. E as pessoas dizem: como assim não chorar? É um direito dela. Os legalistas de plantão, né? Mas sabe por que Jesus disse não chore? Porque ela via a perda. Jesus já via a ressurreição. Ela via diante dela, né? Aquela questão de abandono, de solidão, de ser a única pessoa sobrevivente daquela árvore genealógica. E Jesus está dizendo para ela: eu vou te devolver tudo e mais um pouco, assim diz o Senhor. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão profeticamente, só se você se vê profético. Se você vai dizer assim: o Senhor mandou te dizer que sonhos antigos serão desenterrados, que causas das justiças o Senhor vai bater o martelo, que situações que você já se dava como perdidas, o Senhor traz à existência. Jesus não vai sair do Rio para Itaipuaçu, ele veio do céu para a terra, um lugar muito mais longe, mas antes de nós aqui chegarmos, ele já estava, porque ele sabia das nossas aflições, ele conhece as nossas dores, e nós não aguentamos mais tantas perdas e frustrações. Você diz amém ou não amém? Então Jesus diz para ela, porque quando Deus se dirige até onde nós estamos, como casa aqui da pregação, né? Não é algo aleatório. Eu não inventei esse tema. A gente tem muito temor de Deus, de pregar o que Ele quer falar. Mas uma coisa eu posso dizer: eu já vi muitas pessoas abortando sonhos, planos. No primeiro embate desistiram. E nós temos uma luta espiritual, porque sonhos vividos são celebrados. E todas as vezes que nós realizamos os sonhos que Deus nos deu, porque os grandes sonhos normalmente não são nossos, né? A gente tem sonhos comedidos, sonhos que a gente muitas das vezes pode entender, até porque é algo que está no nosso coração e a gente sonha por conta disso. Mas existem sonhos que é Deus que coloca no nosso coração, tal qual o sonho que Deus tinha para José. Ele iria governar o Egito. José começou a sonhar que a sua família se inclinava diante dele. Aquele sonho não vinha dele, mas vinha de Deus. Esté, quando é levada para ser rainha, embora sendo uma escrava, Deus a fez rainha porque Deus tinha um sonho grande para ela. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. E eles não podem morrer, né? Eles precisam permanecer no nosso coração. E antes que o mundo espiritual não te ataque a sua mente e diga para você: vai continuar tudo a mesma coisa. Eu vim nesta noite como profeta para dizer que não vai continuar como está, porque Jesus está aqui nesse lugar, e onde o Senhor chega, o milagre acontece. Ele traz o milagre, mas antes dele realizar o milagre, ele traz a compaixão, ele traz o consolo, ele traz o incentivo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não pasme nem te espante, porque eu sou aquele que te ajudo. Nessa peleja você não terá que pelejar, você vai parar e vai ver o que eu vou fazer. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quantos aqui já tiveram sonhos ressuscitados? Famílias que estavam já acabadas, divórcios que estavam já correndo em segredo de justiça não na justiça.
Deus foi lá e resolveu trazer as partes para um consenso e foram resolvidos. Empresas que já estavam exatamente se declarando à falência, e o Senhor entrou lá e reanimou e trouxe uma forma, Deus trouxe uma estratégia. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Assim como José foi atacado porque o mundo espiritual usava de inferência, o sonho desse menino, já pensou se ele se cumpre? O que Deus tem para ele? Ele sonhou que a lua e as estrelas, a lua, o sol e as estrelas se curvavam diante dele. Será que ele vai ser o próximo rei de Israel? O mundo espiritual deduz. Você é uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, e o mundo espiritual começa e você pega sonhos que Deus te deu e você compartilha, porque você quer compartilhar, porque você também quer que alguém discirna o que sonho, o porquê desse sonho. Então José foi atacado, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi levado para a casa de Potifar, José foi vendido e traído e passou 10 anos na prisão. Quantas pessoas sofreram exatamente porque tinham sonhos, queriam glorificar a Deus. Eu quero dizer para você que há uma posição já estabelecida por Deus na tua vida, e que por conta dessa posição que Deus tem, você está sendo de forma assim tão amarga, tão cruel. O mundo espiritual está bombardeando a tua casa, o teu casamento, a sua mente, a sua liderança, a sua gestão, e se você não cuidar, ele vai querer te matar antes de você chegar, porque assim o diabo tentou fazer com José. Mas José estava na mão de Deus, e eu quero te colocar nesta noite na mão de Deus. Não seja tímido, não seja covarde, não seja frouxo, não desanime, tenha ânimo, tenha coragem, tenha fé, porque o que não depender de você e o que depender de Deus, tenha certeza, Ele vai entrar, e vai entrar pesado, e vai entrar rasgando, e vai entrar com seus exércitos. O diabo não vai poder suportar e nem impedir que você viva o que Deus, só Ele que sonhou para você. Você só é um canal para poder sonhar e dizer: olha, vai acontecer no seu tempo, mas Deus disse que vai. Cuidado com aquelas pessoas que vão dizer para você: está sonhando de barriga cheia, e você diz: não é pesadelo? O que você está sonhando na nossa família, se você voltar 10 gerações atrás, ninguém viveu isso. E daí? É sonho de Deus para você. Deus não está nem aí para seus antepassados. Se eles não viveram e resolveram enterrar, Deus está mandando você desenterrar, que é sonhos dele poderoso para você. Não seja negligente, não use de imperícia. Não cabe a você avaliar o tamanho do sonho. Cabe você viver uma expectativa de que a qualquer momento uma porta sobrenatural há de se abrir e você há de passar, e os seus filhos vão viver. Ou você entra no sonho deles, ou eles entram no teu sonho. Não importa quem está sonhando, mas quem entra no sonho de quem, não importa, porque a família de José entrou no sonho deles. 70 famílias foram morar na cidade de Gósen, no Egito, uma cidade que manava leite e mel, a melhor terra do Egito. Deus separou para 70 pessoas por conta de um homem que amava a Deus, a saber, José. Você quer que os teus filhos entrem nos seus sonhos? Eu quero. E você quer entrar no sonho dele? Me coloca, Deus. Os passaportes já tenho. Não importa. Eu quero viver os sonhos de Deus. Seja eu trazendo meus filhos para cá, ou eles me levando para onde eles estão, no que tange a viver sonhos, tá? Não, a gente não deve especular. Será que o apóstolo vai morar em outro lugar? Não faça especulação, porque a gente está aqui com o pé no chão. Até rimou, né, irmãos? Tem que ser fresquinho assim, vem do céu para poder acalmar a tempestade, né? Então, o que eu quero dizer para você é que a gente quer viver o inimaginável.
Nós queremos viver o extraordinário, nós queremos viver o impossível, nós queremos ir muito longe, muito alto, muito alto, muito alto. E para que eu possa ir além do que eu penso ou peça, eu tenho que estar conectado, eu tenho que dizer assim: eu sou um sonhador. Eu abri a minha boca e disse assim: olha, tá, vocês estão diante de um pastor sonhador, e daí? O diabo vai tentar te embargar, não vai, ele já faz isso há 43 anos, eu vou vencer mais uma vez, porque Jesus é comigo, então não importa. Tem gente que diz assim: não conte sonho, porque... E aí? José contou o seu sonho? Contou? Né? Os grandes homens contavam os seus sonhos. A gente confia ou não confia no Senhor? Mas hoje nós estamos vivendo essa máxima, né? Se você quer viver os seus sonhos, não conte para ninguém. O cara não vai contar nem para a esposa. No dia que tiver que embarcar, estou indo. Você arruma a sua mala. Mas se você não me falou nada, não, é eu e Deus. Não, é eu e a família. Nós somos uma só carne. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Né? Então a gente tem que ter... As coisas de Deus são, embora sendo coisas espirituais, elas também lidam no campo da razão. Paulo diz que o vosso culto seja vivo, santo e agradável, que é o vosso culto o quê? Racional. A quem eu estou endereçando o meu louvor? A quem eu estou endereçando a minha adoração? A quem eu estou endereçando a minha confiança? A quem eu estou recebendo uma conexão? E o Senhor disse assim para mim: olha, você um dia vai ser pastor de igreja, você um dia vai pregar a minha palavra, eu um dia vou te levar para outros continentes. Eu dizia: aleluia, eu creio. E depois que Deus começou a me falar, eu fui para a África do Sul. Depois que Deus me falou, eu fui para a Europa. Depois que Deus me falou, eu fui para os Estados Unidos. Como você foi? Eu não sei como eu fui, eu só sei que cheguei de lá. Como eu fui, eu não sei, mas eu quero dizer que eu desembarquei no Rio de Janeiro, Galeão. E a gente tenta colocar sonhos dentro de uma caixa. Uma caixa que às vezes nem Deus, a gente deixa Deus ter acesso. Isso não vai acontecer nunca, porque Deus, Ele tem acesso a todas as coisas. O que eu quero abordar é que essa viúva, né, ela chama de uma forma tão precisa a atenção de Jesus, que o que mais marca a história dessa viúva é que, veja bem, Jesus não estava de passagem por esta aldeia. Há uma intencionalidade. Você veio aqui, há uma intencionalidade em Deus te trazer. Você pode dizer para o seu irmão: você veio porque é uma intenção. Se Deus não tivesse intencionado em te trazer, você nem chegaria aqui. Você chegou porque há uma intencionalidade. Deus te trouxe aqui com uma intenção de você ouvir essa mensagem. Você que está dizendo: eu estou exausto, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Como não tem força? Você vai abortar e vai enterrar a sua força. A gente precisa aprender com os antigos, que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 34, da fraqueza tiraram força, se fizeram poderosos na guerra, mulheres receberam de volta os seus mortos. O que nós estamos recebendo de volta, se nós temos a experiência dos nossos antepassados, que triunfaram na fé e tiveram a devolução de coisas roubadas e sequestradas? E eu quero dizer que o teu Deus é um Deus da ressurreição, um Deus que você, quando orar, Ele vai devolver e Ele vai sair do seu trono. Eu vou mais além. Ele não vai precisar sair, porque antes de você chegar, Ele já estava. Aí lembra aquele corinho: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja Ele passeava. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então Jesus, quando a gente consegue, medir o espaço, andar de Itaipuaçu ao Rio de Janeiro, poucas pessoas iriam fazê-lo a pé. Porque a primeira
A primeira pergunta que a gente faz: Deus, o Senhor tem certeza? Tem realmente uma pessoa lá no centro do Rio para eu orar e ela vai ficar curada? Aí você diz assim para mim: mas Jesus era Deus. Sim, eu estou falando sobre isso. Mas eu estou falando para nós, enquanto Deus coloca algum projeto no nosso coração, e Ele diz assim: vai lá e realiza, vai lá e viva, não aborte mais, não enterre mais. Eu não vou aceitar mais você enterrar o seu chamado. Eu não vou mais aceitar você enterrar as suas emoções, a sua convicção, a sua fé. Eu não vou mais aceitar você diminuir o tamanho da fé. Porque eu te chamei e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele chega para os discípulos e diz assim: vamos embora, vamos caminhar comigo. Vai para onde, Senhor? Vamos lá no Rio de Janeiro andando. E foram andando. Aí eu acredito, eu deduzo, que no meio do caminho muitas pessoas foram curadas, porque a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, a Bíblia, o livro, não haveria livro no mundo. Os registros foram pontuais. Porque quantas coisas que Jesus fez durante essa caminhada. Aí Jesus encontra um grupo chorando e ele vem com um grupo celebrando. Grandes coisas Deus fez por nós. Nós estamos alvoroçados, um alvoroço santo, né? A gente está muito alegre, está tudo entusiasmado. Quantas pessoas foram curadas no meio do caminho e de repente pega um grupo, um cortejo fúnebre. E a pessoa mais importante do funeral ouve uma palavra mansa, meiga, dócil: mulher, não chore. Por que eu não devo chorar? Porque você não imagina o que está por vir. Aleluia. Você não imagina o que está por vir. Né? E o que está por vir agora é profético. O que está, bota a mão no ombro do seu irmão, porque profeta, meu irmão, aqui não falta. O que está por vir é maior do que você. O que está por vir, você vai levar semanas celebrando. O que está por vir vai te exaltar na terra dos homens. O que está por vir vai fazer com que toda a tua família diga como ele conseguiu, como eles chegaram, como eles conquistaram. O que está por vir é melhor do que o que está acontecendo, porque o que está por vir é obra do Espírito, e o que você está vivendo muitas das vezes são coisas humanas, mas Deus quer mudar o quadro, porque Ele é o Deus da ressurreição, assim diz o Senhor. Diga comigo: basta. Diga comigo: basta. Não vou enterrar mais nada, eu vou viver. E as coisas que eu enterrei, eu creio que Deus pode trazer de volta. Não importa se Deus vai ter que voltar no tempo e no espaço, Ele vai trazer de volta. Você já ouviu a famosa frase: eu tenho além do que eu mereço? Assim, bota um ponto final e não sonha mais nada. Mas o que você tem, mais do que você merece, Deus ainda vai te dar algumas milhas para você viver o inimaginável. Nunca fale isso: eu tenho mais do que mereço. O que eu tenho é porque Deus me deu, e se Ele quiser me dar, eu não lançarei fora. Você pode dizer comigo: o que Deus tem para mim, que vier na minha mão, eu não lançarei fora. Eu tenho mais do que mereço, mas se Ele quiser me dar mais, pode trazer, pode trazer, pode trazer, pode trazer. Eu vou aumentar o celeiro, vou aumentar a gordura, vou aumentar o trigo, o cereal. E por que Deus vai me dar muito? Porque eu vou abençoar muito. José teve que juntar 7 anos de vaca gorda. Digamos que o Senhor está trazendo a partir de hoje 7 anos de vaca gorda para você. Ah, pastor, esse negócio de gordura, uma gordura boa, irmãos, que não dá colesterol, uma gordura que enriquece, uma gordura que limpa as artérias. A gordura de Deus, ela tem o poder de vivificar.
Agora eu vou dizer uma coisa para você: serão 7 anos de muito ajuntamento, de muito trigo, de muito cereal, de muita gordura, porque assim diz o Senhor: você vai ajudar muita gente, você vai abençoar a casa de Deus, você vai abençoar pastores e pregadores do Evangelho, você será um rei na terra dos homens. Tem um hino que a Bispa Sônia canta. Como eles estão de pé, como eles conseguiram, como eles chegaram. As pessoas vão dizer para você como é que ele conseguiu ou ela conseguiu. Quando vir você entrar no novo templo, vestida de noiva, subindo pela lateral da igreja, porque o púlpito vai ser lá, e as pessoas vão dizer: eu achei que ela nunca ia casar, e de repente o Senhor faz você entrar de véu e grinalda. Como ela conseguiu? Ela permaneceu. Como ele conseguiu? Ele permaneceu. E as pessoas que não acreditam na tua evolução no bom sentido, no seu alteamento de visão, de entendimento, de graça, de poder, de favor. Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria: eu sou noiva e virgem, como eu vou conceber? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem sonhos que só no poder do Espírito. Tem sonhos que só vão ser realizados se a glória de Deus vir na tua vida. A nuvem da glória te cercar e ir abrindo o caminho. Foi isso que aconteceu com Maria. Sonhos que Deus tinha para Moisés, mas que o diabo instigou o rei, que toda criança de 2 anos para baixo, homens, deveriam ser mortos. Já era o levante do diabo, porque Deus prometera que da semente da mulher salvaria, levantaria o Salvador do mundo. O diabo achou que seria no tempo de Moisés. Para a gente não arriscar, já que o mundo espiritual não é onisciente, vamos matar os meninos. Mas o que a mãe de Moisés faz? Faz ele descer num cesto, né? Você está disposto a seguir rio abaixo num cesto? Estava lá o menino, sem saber o que estava acontecendo, Rafael, né? Tão puro, tão inocente, mas os olhos de Deus estavam postos num homem, numa criança que viria a ser um legislador, um profeta e um juiz, alguém que receberia tanta autoridade que falaria Deus face a face. Esse era o Moisés que o diabo tentou matar. Ou você acha que se você tem sonhos que vão glorificar a Deus, se o diabo não vai tentar te matar, se ele não vai tentar te golpear, se ele não vai tentar te tirar da rota, se ele não vai tentar fazer com que você aceite os atalhos? Não precisa de atalho. Deus tem um caminho para a tua chegada, com louvor. Você diz comigo: Deus tem uma chegada, né? E eu quero encerrar, eu preciso encerrar, né, irmãos? Salmo 37:4. Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Diga para o seu irmão: pare de pedir a Deus o trivial. Peça a Deus o extraordinário. Pare de pedir a Deus o trivial. Pare de pedir a Deus só arroz com feijão. Ele tem muita coisa além do que você pensa ou peça. Mas eu quero denunciar essa nossa natureza humana, essa natureza de abortar e de enterrar, essa natureza que muitas das vezes diz assim: pode enterrar, porque ninguém nem vai saber que você sonhou isso. Livros e livros
que iam revolucionar o mundo, que estão enterrados nos cemitérios, né? Projetos, sonhos, famílias que foram dizimadas, enterradas, sepultadas, que perderam o viés da adoração, o viés do temor a Deus. Não tente na sua força, você sabe que você não vai conseguir. Se você achar que você tem que se emancipar de Deus, Ele vai te respeitar. Mas em Deus você vai ser mais do que vencedor. Pare de fazer tentativa. Quando a gente fala de ressurreição de sonhos, eu vou fazer uma pergunta, ouça para você não levantar a mão de uma forma errada. Quantos têm poder de ressuscitar sonhos? Ninguém. Exato. Essa é a grande diferença. Nós estamos não falando de nós mesmos, meros mortais, tal qual a viúva que estava na iminência de perder tudo, de ficar isolada, abandonada. E eu quero dizer, ratificando, que Deus está sendo intencional com a tua vida hoje, e você só veio porque Deus tem uma intenção contigo, e que o diabo tentou fazer você não chegar, mas se você chegou, é porque Deus está dizendo, esse culto é intencional, eu quero que você creia nisso. Aleluia! Deus tem isso, e um pouco mais para nós, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Amém ou não amém? Então agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Deus tem além. E vou dizer uma coisa para você, não tem viés nenhum com o evangelho da prosperidade. O que eu prego é direito de ressurreição, é direito de herança. Você é filho, então Deus tem sonhos maiores, sonhos que você não tem nem ideia, de coisas que estão por vir. E aquela mulher, depois da visita de Jesus, ela vive uma nova etapa, com família, com seu filho, e tudo volta a ser, não como antes, porque depois que a pessoa vive um milagre, a pessoa não é mais a mesma pessoa. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. A gente quer orar, quer profetizar, porque a gente crê que Deus é o Deus do impossível. Você diz amém ou não amém?